Nós seguimos girando o mundo agora com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, para falar da COP29, não é isso, Naitsky? Bom dia. Exatamente, Rafael, bom dia. O evento começou oficialmente hoje no Azerbaijão. A abertura do encontro já teve um apelo contra os impactos das mudanças climáticas. Qual é o principal alerta até o momento, Fabrício? Olha, alerta da Organização Meteorológica Mundial, órgão afiliado à ONU, que declarou o seguinte, que o planeta está hoje 1,5 graus Celsius mais quente em média do que no período pré-industrial. Isso é um nível considerado alarmante pelos meteorologistas, pelos especialistas no assunto, já que os acordos, a pretensão mundial é de que a gente consiga manter ali a menos de 2 graus Celsius acima do que era no período pré-industrial. Isso a gente está falando aqui ainda do século XIX. Então, no período aí de pouco mais de um século, o planeta subiu de temperatura em 1,5 grau em média. Isso é considerado muito alarmante. O relatório preliminar do ano foi divulgado hoje pela OMM e já diz o seguinte: 2024 tem de tudo para ser o ano mais quente da história já registrado até hoje, desde que essas medições começaram. Lá no Azerbaijão, em Baku, a capital do país, o presidente da COP, o Mukhtar Babayev, que é o ministro da Ecologia do Azerbaijão, já começou a conferência com os dois pés no peito, com um alerta bastante importante, dizendo o seguinte, que estamos nos encaminhando para a ruína e não se trata de problemas futuros. A mudança climática já está aqui, palavras do Mukhtar Babayev, presidente da COP29. Ele tem razão quando ele fala isso, é só a gente olhar, por exemplo, para o que aconteceu em Valência na semana passada, semana retrasada, lá na Espanha, com enchentes, chuvas muito fortes, centenas de mortos numa região ali ao leste da Espanha. Isso é bastante perigoso e deve estar nas discussões da COP agora nessa semana lá no Azerbaijão. O que está em jogo aqui? Alguns pontos para a gente considerar. Primeiro, o Acordo de Paris, que foi firmado lá em 2015. O governo, na ocasião, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, assinou. Donald Trump, quando entra no governo em 2017, retira os Estados Unidos desse acordo. Biden coloca de novo lá em 2021. Agora há o temor de que os Estados Unidos deixem novamente os acordos de Paris e isso poderia ser um passo considerado para trás nessa tentativa mundial aí de enfrentar os problemas climáticos. Há uma grande discussão entre o que os países grandes podem fazer para ajudar os países pequenos, que são menos poluentes, mas sofrem mais com a crise climática. Aquelas microilhas, por exemplo, ali na Oceania, que correm o risco de desaparecer se o nível do mar continuar subindo. Em 2009, lá em Copenhague, na COP15, na Dinamarca, foi fechado um acordo de 100 bilhões de dólares dos países desenvolvidos, que eles deveriam repassar esse dinheiro para que os países menos desenvolvidos pudessem lidar com os efeitos climáticos. Esse dinheiro só chegou em 2022, com 2 anos de atraso, e aí a estimativa, melhor dizendo, era de que esse dinheiro já estava defasado, que ele teria que ser 10 vezes mais o que foi prometido em 2019, ou seja, a gente já está falando aqui na casa dos trilhões de dólares. E aí tem também uma questão, que isso deve ser discutido nessa COP, se a China estaria disposta a entrar nesses acordos. A China não assinou aquele acordo em 2009 na COP15, mas há uma expectativa de que possam convencer o governo chinês a entrar nesses acordos, já que a China é um dos maiores polos industriais do mundo, consequentemente um dos países que mais emite gases poluentes na atmosfera. Aí a gente vai ter uma grande discussão. Já há um rascunho em relação a esse texto. A expectativa de todos os presentes é que possa ser possível aí concluir esse acordo até o dia 22 de novembro, que é quando se encerra a COP. Ano passado, lá nos Emirados Árabes, foi bem complicada essa negociação, terminou a COP sem acordo, mas é bastante importante que a gente tenha algum norte em direção ao que está acontecendo na crise climática. Valeu, Naitsky. Fabrício Naitsky, ao vivo aqui no Jornal da Manhã.